a gente é o pontual. Bom. Bom dia a todos. Vamos para a nossa última matéria e a parte que eu gosto mais, que é a parte de modelos não lineares. Então, a gente viu até aqui a parte de modelos lineares, já vimos modelos lineares mistos, modelos lineares generalizados e agora a gente vai conhecer mais uma classe que é modelos não lineares mistos. Bom, voltando na parte de modelos lineares mistos, o que seria um modelo linear misto? São aqueles modelos que eles vão ter como efeitos, efeitos fixos e aleatórios, só que os parâmetros fixos e aleatórios, além daquele μ, que é o parâmetro inerente ao modelo, que pode ser interpretado como a média, e também o erro, que também é um efeito aleatório. Então, quando eu tiver efeitos fixos e aleatórios além desses dois, cada um, obviamente, dentro da sua classe, é o que a gente vai chamar de modelo linear misto. Bom, então só para a gente relembrar o que é efeito fixo e efeito aleatório. Então o efeito fixo é aquele que a gente consegue controlar, então ele pode ser interpretado como os nossos tratamentos ou os nossos fatores no nosso modelo, como a gente considera fatores fixos, né? E eles podem ser divididos entre contínuos e categóricos. Em relação aos efeitos aleatórios, a gente pode pegar algumas áreas de uma região, a gente pode pegar áreas de uma fazenda, áreas de um estado. Então, como eles são feitos a partir de amostras populacionais, a gente considera esses efeitos como efeitos aleatórios, como também a gente pode pegar alguns animais. Bom, aonde a gente utiliza esses modelos lineares mistos? Basicamente, o melhoramento animal, a gente todo dia está usando esses modelos lineares mistos. Por quê? Porque a gente quer incluir no nosso modelo a predição, seja de produção como estatura, força, algumas características dos animais. E aí eu quero também ver individualmente o quanto um animal ele é melhor ou pior dentro da sua característica, dentro da sua população. Então a gente tem efeitos fixos como ano de nascimento, sexo, estação do ano. Então esses fatores fixos a gente coloca no nosso modelo e também colocamos o efeito aleatório de animal. E aí ao final a gente vai ter a média populacional e o quanto os animais eles desviam em relação à sua média. Então por isso no melhoramento a gente usa demais modelos mistos. Bom, nós já falamos de modelos mistos, né, lineares, e agora a gente tem que envolver mais uma classe de modelos, que são os modelos não lineares. Bom, esses modelos não lineares, eles tentam explicar fenômenos de natureza não linear, como por exemplo o crescimento. O crescimento ele pode ser interpretado como um polinômio? Pode, de segundo grau, de terceiro grau, até 10º grau. Só que quando os fenômenos têm uma relação não linear com a característica, a gente pode utilizar modelos de uma categoria diferente dos lineares, que são os não lineares, e esses modelos, principalmente esses modelos, eles têm muitos dos seus parâmetros, seja beta 0, beta 1, A, B e K, o nome que a gente diz, esses parâmetros têm explicação biológica. Então, além de ter uma predição da característica, a gente vai ter também uma interpretação biológica de outras características, além de que simplesmente a nossa característica observada. Como, por exemplo, no caso do crescimento, a gente pode pegar o crescimento do animal ao longo da sua vida, não em determinadas fases. Então, a gente poderia utilizar um modelo linear misto para fazer o crescimento animal? Poderia, mas a gente teria que fixar fases desse animal com modelos lineares. Ao invés disso, eu posso pegar todo o fenômeno de crescimento do animal. Esse fenômeno geralmente tem um perfil sigmoide, a gente vai ver. Só que a partir de simplesmente comprimento e peso, eu posso chegar ao tamanho, à maturidade sexual desse animal, a taxa de crescimento desse animal, a quantidade de massa corporal que esse animal está incorporando ao dia, ou seja, o ganho médio diário desse animal, simplesmente porque eu peguei ao longo da vida desse animal o peso dele. A mesma coisa acontece com a lactação. A lactação dos animais, ele é um fenômeno com relação não linear. Se a gente olhar, a gente vai ver depois a curva, ele é mais ou menos um modelo gama, assimétrico. E aí, para interpretar essa curva, simplesmente pegando quilos produzidos por dia desse animal,
a gente pode pegar a taxa até o pico, o dia até o pico, a taxa de decréscimo após o pico, posso calcular a persistência de lactação, posso calcular também a produção total desse animal a partir dessa curva. Então a gente pode usar esses modelos não lineares para uma série de coisas. E além de ter o fenômeno de crescimento e lactação, o que é muito estudado hoje na nutrição de ruminante, e já também há muito tempo, é a cinética, de como acontece a cinética do ruminante. Então a gente tem modelos que eles vão conseguir mimetizar todo o fenômeno, tentar imitar, né, de maneira matemática, todo o fenômeno, seja de digestão, degradação, como também taxa de passagem. A gente também pode fazer isso in vitro, então podemos fazer a produção de gás. Então isso é muito importante, essa nova classe que a gente tem desses modelos. Então, quando a gente pega essas medidas ao longo do tempo, um dos mais conhecidos, né, são a curva de crescimento, a gente pode pegar os animais em diferentes fases, e aí eu vou poder interpretar essas fases desse indivíduo e observar isso ao longo da vida desse animal. Então aqui é um exemplo de uma curva de crescimento. Isso eu tenho o modelo então geral, esse aqui é um modelo conhecido, o modelo de Riches, não precisa vir ao caso, mas é um dos modelos que a gente tem para tentar imitar. Se a gente observar esse gráfico, as bolinhas são as observações de um determinado animal, de uma determinada população. Que esse modelo aqui a gente pega a partir de uma população e a gente consegue estimar a curva da população. Então, se vocês puderem observar essas bolinhas, são as médias populacionais em determinado momento. Esse modelo, ele meio que ajusta quase que todos eles as bolinhas dentro dele. Então, esse modelo não linear, ele ajuda muito a explicar esse fenômeno do crescimento do animal ao longo de sua vida. E aí, a partir desse modelo, a gente tem os parâmetros, como eu falei que a gente tinha os parâmetros que têm interpretação biológica, então a gente tem esse YF, que seria tentando interpretar o peso inicial do animal. A gente tem o Y0, se me desculpem, YF, que é o peso assintótico, ou seja, é o peso que esse animal vai ter a sua maturidade sexual, seja ela já observada ou não. A gente tem o M, que é um parâmetro do modelo, para tentar deixar ele mais flexível, para tentar deixar isso nesse formato. E a gente também tem aqui a taxa. Essa taxa, ela pode ser interpretada como a taxa de crescimento desse animal. Então é a taxa para poder esse animal chegar até o seu peso e maturidade. Uma das coisas que depois a gente vai ver na parte prática é que se eu pegar a primeira derivada desse modelo, então eu tenho esse modelo estimado para o animal ou para a população, a primeira derivada desse modelo ela vai me dizer o quanto o animal está ganhando em média por dia, ou quanto a população está ganhando em média por dia. Então a gente pode olhar até qual foi o dia de maior ganho, ou seja, a maior eficiência que esse animal tem de ganho de massa corporal. E aí, a partir daquilo ali, obviamente, a gente tem um pico e depois ele vai cair essa eficiência. Isso quer dizer que vai coincidir com esse crescimento, que a gente tem o inicial, um crescimento exponencial, e a partir do momento que a gente tem uma tangente desse modelo aqui, ou seja, o ponto de inflexão desse modelo, ele vai sair de um movimento e vai para outro movimento, é quando ocorre o decréscimo dessa eficiência de ganho. A gente vai ver depois isso como é que calcula. Então, a gente pode usar uma nova classe de modelos, que são chamados de modelos não lineares mistos. Então, eu vou pegar do que existe de melhor dos modelos lineares mistos, ou seja, eu tenho a correlação intra-indivíduo e entre indivíduos, e eu vou juntar com os modelos não lineares, que eu posso usar esses modelos para esses fenômenos biológicos não lineares. Então, a hora que eu juntar essas duas características desses dois modelos, a gente vai ter os modelos não lineares mistos, que vai ser um modelo que a gente vai conseguir estimar de maneira muito mais eficiente a predição desses animais. Então, por que eu quero usar os modelos não lineares mistos? Principalmente quando a gente tem um fenômeno de crescimento populacional, eu tenho uma medida que vai ser repetida no mesmo indivíduo ao longo de sua vida. Então, se eu tenho uma medida ao longo dele, as minhas medidas não são mais independentes. Então, existe uma correlação da primeira medida desse animal com a segunda, da primeira com a terceira, e assim sucessivamente até a última medida desse animal. A mesma coisa acontece na variação entre os animais. Então isso é muito comum a gente ver, por exemplo, dentro de um berçário. Então dentro de um berçário, todas as crianças são muito parecidas ou têm as características muito
parecidas em relação a tamanho, peso, a variação é muito pequena. A partir do momento que elas começam a se desenvolver, ao final, lá na sua maturidade, a gente vai ver que ao longo da vida a gente vai vendo essa dispersão, um aumento da variação entre indivíduos. Isso é natural, é do fenômeno do crescimento. Então, se existe uma variância heterogênea em relação ao tempo, a gente também precisa incluir no nosso modelo uma variância intra-indivíduo. Então, eu posso ter uma estrutura de covariância intra-indivíduo e também uma estrutura entre indivíduos. Então, esses modelos não lineares mistos, eu vou pegar a parte linear mista, que é essa correção intra-indivíduo e entre indivíduos, e dos modelos não lineares eu vou pegar o fenômeno de crescimento. Daí é tão importante a gente estudar e avaliar esses fenômenos utilizando modelos não lineares mistos. Então, agora, a gente pode observar que eu posso incluir o efeito do animal, ou seja, um efeito aleatório, aqui, por exemplo, um animal, dentro dos meus parâmetros. E também eu posso colocar os meus efeitos fixos, por exemplo, de sexo, de ano de nascimento, também dentro dos efeitos fixos. Então, eu vou ter uma média populacional para cada um dos parâmetros, ou seja, eu vou ter uma média para fêmeas, nascidas no ano de 2008 para Y0, uma média YF para fêmeas em 2008, a mesma coisa para o M, a mesma coisa para o K. E junto disso eu posso incluir o efeito de animal dentro desses parâmetros, e aí além de eu ter os efeitos fixos, eu vou ter para cada animal um parâmetro, seja Y0, YF, M e K. Então, numa única rodada, eu consigo estimar uma média populacional e também um modelo para cada um dos animais. Então, em uma única análise, eu já consigo fazer a comparação de desvio dos animais em relação à sua população e também fazer uma comparação entre populações. Então, isso é muito legal porque a gente consegue de uma vez só fazer esse tipo de análise. Então, isso aqui, obviamente, é um exemplo para crescimento, mas a gente pode fazer a mesma coisa com lactação e também com a taxa de digestão, seja de degradação, com cinética de trânsito em ruminante. Foram os exemplos que eu falei. Tanto para taxa de passagem, como também de degradação. Se a gente quiser comparar forrageiras, ou dietas, ou a incorporação de algum produto na dieta e ver se está aumentando a degradação, a gente pode fazer isso tudo utilizando os modelos não lineares mistos. Bom, isso aqui é só um exemplo que eu trouxe para vocês, que a gente pegou dados de codornas e a gente observou o seguinte: a partir do momento que eu tenho populações aumentando a endogamia, aquele fenômeno que todo mundo fala de decréscimo com o aumento da endogamia a partir do crescimento dos animais, né? O decréscimo da produtividade, a gente pode observar isso ao longo da vida do animal. O que a gente observou foi, quanto maior a endogamia, todo o desenvolvimento do animal é afetado por essa característica. Então, o que a gente fez foi incluir o efeito dessa endogamia das populações sobre as curvas e estimamos uma curva para cada população. E o que foi observado é que, obviamente, com o aumento da endogamia para essa população, houve um decréscimo do desenvolvimento desses animais. Bom, falei que ia ser bem curto e era isso realmente que eu tinha para falar de modelos não lineares mistos na parte teórica. Dúvidas?